the webinar. Interpretação nos 3 You idiomas can durante enable esse it by clicking webinário. interpretation Vocês at the poderão bottom of your ativá-la screen clicando em and selecting the interpretação na language parte that inferior best da suits you. tela e selecionando o Secondly, we idioma will mais adequado really para welcome any vocês. questions you Segundo have for lugar, any of our agradecemos speakers qualquer about the dúvida program que itself. vocês tenham sobre So qualquer please post de nossos these questions in the palestrantes ou sobre o Q&A programa em box si. as shown on the Portanto, slides. poste-as na caixa de perguntas e For respostas those of conforme you mostrado nos who don't slides. already know, Urban Shift is a Para joint aqueles que ainda não initiative sabem, a funded Urban by the Shift é Global uma Environment iniciativa Facility conjunta and led financiada by pelo the The Global United Environment Nations Environment Facility, Program liderada in pelo partnership Programa with das the World Nações Unidas Resources para o Meio Institute, Ambiente, em C40 parceria com o World Cities, Resource ICLEI, Institute, the United C4 Nations Cities, Development Program, ICLEI, as Nações the World Unidas, Bank, Programa de and the Asian Desenvolvimento, o Development Banco Bank. Mundial e o Banco Urban Asiático de Shift focuses Desenvolvimento. on A Urban transforming Shift concentra-se 23 na cities in 9 transformação de countries 23 through cidades em integrated 9 urban planning países por approaches meio de and abordagem de building planejamento capacity urbano to shift to integrado greener e and construção healthier de economies. capacidade nas cidades para mudança For the para next hour, economias we will mais have a verdes e series of saudáveis. presentations and Na próxima discussions hora, with teremos uma experts on série the de topic of how apresentações e sustainability discussões com indicators can drive especialistas better nesse decision tópico sobre making como os and the indicadores lessons from de the latest practice in sustentabilidade podem Argentina and conduzir a uma Brazil. melhor tomada de So this is decisão e how as our lições das event práticas is mais organized for recentes today. na I will Argentina be e no moderating the Brasil. É discussion, assim que o and nosso then evento we será will have two organizado sets para of hoje. interventions Eu from Argentina. tratarei da The first one introdução e presenting the moderação. Sustainable Cities Teremos guia Guide para from cidades Florencia Mitchell and sustentáveis da Lucia Argentina com Florencia Neukirch. Mitchell e The Lúcia second one Neukirch. from the O city of segundo Cañada de será as Gómez, lições da and Canhada de in which we Gomes. have the mayor, Stella Nós Clerici, temos and Gabriela a Sabatini prefeita presenting Stella about their Clarice e experience. Gabriela And then we will Sabatini. move to Brazil Depois with a presentation from estaremos com o Clarice Brasil, Mayer falando sobre o on the Índice de Sustainable Cities Desenvolvimento de Development Cidades Index and Sustentáveis do Brasil, com lessons Clarice learned Mayer, from Niterói, e as from Luiz lições Ferraro. de Niterói, com We will Luiz close the Ferraro. event with a E Q&A aí session teremos uma with sessão de questions from the perguntas e public. respostas. But before starting, let's Mas think antes de about a little bit começar, about the vamos context for lembrar this o discussion. contexto que a nossa discussão The last two decades ela é have seen a feita. rampant Nas rise in últimas 2 environmental décadas, challenges being assistimos a um faced by aumento cities and countries desenfreado globally. dos desafios In Latin ambientais America, enfrentados por challenges related cidades e to air países em todo o pollution, mundo. waste Na América disposal, Latina, os depletion of desafios natural relacionados à resources, poluição do frequent ar, natural disasters, exposição and de the loss of resíduos, biodiversity, esgotamento de amongst others, recursos naturais, have been increasing. desastres naturais frequentes e perda de Meanwhile, deep economic and biodiversidade social vem challenges are aumentando. still Enquanto isso, present. profundos desafios econômicos e Compounding sociais this ainda already estão complex presentes. scenario, the Diante growing desse threat cenário of já climate complexo, change a crescente urges the ameaça Latin das American mudanças cities to climáticas craft effective urge as policies cidades that promote sustainable latino-americanas a urban formular development. políticas eficazes que promovam In o this context, desenvolvimento there are some urbano opportunities. sustentável, The tornando-se use um of dos data by maiores local desafios para decision os governos makers has the nacionais e potential locais nas to better próximas inform décadas. governments, O uso practitioners, and dados por stakeholders tomadores on de urban decisões policy locais tem o plans, potencial de but informar also on melhor os priorities governos, for profissionais e strategic partes projects that can interessados have sobre o multiple plano de benefits in política the urbana e environmental, decisões de social, and economic investimento, realm. aumentando as chances de sucesso Evidence-based pela decision making articulação and data entre also essas allow partes for e measurement promoção of de metas targets and mensuráveis results. e resultados. To pursue this shift in the Para way seguir planning essa is done in mudança de cities abordagem no towards evidence-based planejamento, as decisions, cidades cities precisam de need ferramentas de innovative, gestão agile, and practical inovadoras e management tools práticas that para allow for implementar comprehensive com suas próprias multi-sectoral equipes e de forma diagnosis ágil, that helps permitindo um to diagnóstico identify abrangente strategic da priorities and cidade, projects to build identificando resilient, prioridades e inclusive, and traçando linhas sustainable de cities. trabalho para construir um ambiente In the resiliente, past inclusivo e months, sustentável. the Ministry Nos of últimos Environment meses, o and Ministério Sustainable do Meio Development of Ambiente e Argentina Desenvolvimento has launched Sustentável a da simplified Argentina diagnostic tool lançou for uma local ferramenta governments de to diagnóstico evaluate urban simplificada sustainability para as os part of an governos locais integrated planning avaliarem a process. sustentabilidade The tool urbana is called como Sustainable parte de um Cities processo Guide, de and it aims to planejamento generate integrado. information A for ferramenta municipalities' se chama decision-making Guia para processes, Cidades prioritization Sustentáveis of e projects, tem and como public objetivo management. gerar informações para os In processos de parallel, the tomada de Sustainable decisão Cities dos Institute in municípios Brazil, e through their priorização de Sustainable Cities projetos. program, has Paralelamente, o launched the Instituto Cities Cidade Sustainable Sustentável do Development Brasil, por meio Index do programa that aims to Cidades establish Sustentáveis, the SDGs as lançou o a Índice de useful and effective tool Desenvolvimento for das public Cidades management and political Sustentáveis, action in que visa Brazilian estabelecer municipalities. os ODS como uma ferramenta With útil, these two eficaz de tools, gestão local governments pública in e Argentina and ação Brazil política nos are being municípios able to better brasileiros. Com communicate essas and duas plan actions ferramentas, to os switch governos their locais da paths Argentina e towards do more Brasil sustainable estão urban conseguindo se development. comunicar melhor e Some of them planejar are leading ações this para shift, mudar like seus Niterói in the caminhos em state of direção Rio a um de Janeiro, desenvolvimento Brazil, urbano mais and Cañada de sustentável. Gómez in the Alguns province of deles Santa estão Fe, liderando Argentina. essa mudança, como Niterói, no estado So do Rio de Janeiro, no we are all Brasil, eager e to learn
learn Cañada how de these tools Gómez, were na designed província de Santa and are Fé, being implemented. Argentina. Então, To start agora our vamos webinar, I would like to invite aprender como Florencia essas Mitchell, ferramentas the foram National Director projetadas of e estão Climate sendo Change, and implementadas. Lucia Para Neuwirth, iniciar nosso the webinário, Sustainable Cities gostaria de convidar a Specialist from the Florência Ministry of Mitchell, Environment and diretora Sustainable nacional de Development of Mudanças Argentina, Climáticas, e to Lúcia share their Newkirk, experiences with especialista em us. cidades Florencia, sustentáveis Lucia, do the Ministério floor de is Meio yours. Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Argentina, para compartilhar sua experiência conosco. Com a palavra, Florência e Lúcia. Bom dia a todos e todas. Como comentária Mariana, em nossa apresentação, vamos falar
sobre essa ferramenta que estamos vendo da cidade, na política do Estado, que vamos ter da integração das políticas públicas a níveis diferentes do governo que apresentam isso, né? E, nesse sentido, como parte da integração da política pública, está o eixo disso em tudo que tem cada ponto de integração com o contato das províncias e com os governos locais, com desenvolvimento sustentável, no ponto de integração que vamos realizar e também especificamente como no momento do desenvolvimento da política nacional de desenvolvimento, nós temos incorporado as cidades, os governos locais, como princípio que está trabalhando de implementação dessa política territorial. E é por isso, me desculpa, vocês tem um ruído de fundo, que eu estou no aeroporto. Então, há ruído no fundo. Espero que não seja inconveniente. Comentava, estamos integrando. A intenção da Argentina é poder ter uma integração em diferentes níveis nas políticas de desenvolvimento público e do Estado, conseguir o desenvolvimento sustentável no nosso território. E isso não está nessa situação global. Estamos num processo de urbanização que se aprofundou na Argentina. E essas particularidades que representamos os nossos governos locais, e aqui falando dos governos locais, porque na Argentina nós temos cidades onde se concentram um quarto da população nacional, mas também temos cidades intermediárias e inclusive para os governos locais que temos em nível nacional. E, nesse sentido, nós temos que ter várias ferramentas que têm decisões melhores de conformação para ter essas mesmas cidades e para aplicar essas distintas realidades, que claramente são os governos locais que têm que fazer os desafios de mudanças climáticas e que, sem dúvida, se cruzam com outras, como o planejamento do território, com os perspectivas ao futuro, incorporando os distintos cenários de mudança climática. E, para nós, uma das maneiras de levar adiante isso, a integração em distintos níveis, é através da apresentação, incorporação da segunda contribuição desse trabalho específico dos governos locais e também nos planos nacionais de adaptação em câmbio climático e articulação já institucionalizadas, como as mudanças climáticas, no espaço de trabalho, com diferentes organizações, em particular com os governos provinciais, através do governo também nós temos começando a falar com os governos locais, e o tema que está acontecendo no meio ambiente são as províncias da Argentina para trabalhar nos aspectos ambientais e, como dizia antes, através desse conceito como parte dos governos locais. Para poder fazer essa colaboração, nós temos que definir o que entendemos por cidades sustentáveis, sustentabilidade e todas as dimensões envolvidas e a política pública e outras dimensões que são muito importantes, em particular os direitos humanos, a inclusão e com todas as possibilidades, com tudo isso. Mas agora, para falar com mais detalhes, eu quero passar a palavra para Lucia, para falar com cidades como Cañada de Gómez. Mas então eu passo a palavra diretamente para Lucia Newkirk e muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Nesse contexto que falamos de Florência na política nacional, para conseguir cada vez mais cidades argentinas estejam disponíveis, inclusivas, cidades sustentáveis,
Então, tem minha equipe, meu trabalho para falar disso, o elemento urbano, informações, entre outros, e vamos falar sobre as áreas distintas de integração e também com outros ministérios são ferramentas. Temos os municípios. A ideia é que pode permitir as cidades avaliarem, identificar e revisar. Se vocês podem passar agora o meu slide. A outra, aqui está. Como eu mencionava, essa é uma ferramenta de gestão que permite identificar, organizar e priorizar projetos de prazo curto, médio e longo. Permite envolver os atores de maneira ampla em reuniões participativas durante a elaboração ou instâncias de validação e pode implementar com as próprias equipes dos governos locais de maneira ágil e também podem apresentar projetos perante possíveis financiadores. Então, aqui nós temos um documento, é uma cidade sustentável, e agora quais são os antecedentes e como eles foram feitos para podermos gerar esse plano. E, por outro lado, podemos ver que aqui nós temos composta por a ficha técnica da cidade e 4 dimensões principais, como temas, subtemas, indicadores, falando dos dimensão e os temas diferentes de desenvolvimento sustentável e câmbio e mudança climática, e a gestão integral com riscos de desastres, mobilidade sustentáveis. São vários temas, e esses temas, como vocês podem ver aqui nesse plano, nós temos subtemas e indicadores, e os indicadores têm um valor e uma função do valor local, que completa a cidade, e também um dos temas nessa pontuação. E, a partir dessa classificação, nós temos também os municípios que estabelecerão linhas de ação, que teremos que reforçar as ações que levaremos adiante para passar por esse caminho do desenvolvimento sustentável. E nessas linhas de ação, nós podemos ver quais são as metas, em que prazos vamos alcançar essas metas, se com esses objetivos que estão relacionados a algum projeto local que estamos avançando com alguns municípios próximos, e também temos com todos esses aspectos da linha de ação para que o município possa trabalhar com isso. E, nesse momento, se querem passar ao próximo slide, aqui nós realizamos uma prova piloto. Começamos nesse projeto piloto com diferentes cidades, como vocês podem ver aqui, são 7 cidades, e em quais províncias elas estão localizadas, não só em diferentes números de habitantes, mas também características distintas das regiões. As cidades que estão aqui, nós temos já a totalidade desses. Estamos aqui em um documento, que é o documento final, no qual nós temos as informações do guia mais detalhadamente, e a ideia é que depois que esse documento, vocês têm a website do Ministério,
para que sirvam de exemplo nesse sentido, para que vocês entendam todos os municípios e o comentário e o processo nessas cidades sustentáveis, para que elas se tornem sustentáveis. Então, agora, os próximos passos serão ajustar esse guia a partir do intercâmbio com as cidades, porque durante o processo de intercâmbio, que os seus municípios eles começaram que os indicadores e que temas eles tinham alguns problemas e como deveriam solucionar os problemas e articular com o maior número de municípios e, como eu já mencionei antes, também realizar assessorias técnicas, que eu já estava comentando, e haver essa troca com os municípios de algum tema que eles queiram priorizar e falar um pouco de assessoria através do Ministério e do que tudo que seja possível. Então, se houver alguma pergunta ou comentário, então estamos aqui à disposição de todos para contar de nossas experiências. Muito obrigada pela atenção. Thank you, Florencia, Lucia, for presenting the guide to us. Let us now hear from the city of Cañada. Muito obrigada, Florência e Lucia. E agora passaremos a palavra para Canhada de Gomes, como Estela Clerice, a prefeita da cidade de Canhada de Gomes, e Gabriela Sabatini, que é a coordenadora do Eco Club da cidade de Canhada de Gomes. Bom dia. Soy Estela Clerici, intendente de Cañada de Gómez, una ciudad de alrededor de 32.000 habitantes. Estamos na cidade de Canhada de Gomes, com 32 mil habitantes, na região central da Argentina. Como vocês viram no mapa, uma das duas maiores cidades da Argentina, ela é equidistante de Buenos Aires e Córdoba. Ela fica localizada no sul de Santa Fé, no coração da região. E seguindo com o nosso perfil da cidade, é uma cidade muito acessível, que é um pouco da apresentação geral. Ela é acessível por autopistas, rotas nacionais e provinciais, está conectada com as cidades mais importantes, com a região centro e capital federal, tem atividades econômicas de agricultura, indústria, serviço e comércio. Estamos envolvidos no tema de meio ambiente, produtividade, transparência, equilíbrio fiscal. E temos uma página que, se podemos ver e consultar, e realmente temos uma cidade que nós estamos interconectada com todas as áreas. Isso serviu também para mostrar a conexão que temos com o setor público e privado, que vai plasmando nas distintas ações, que podemos ver as nossas ações aqui. A sustentabilidade, que é um dos pontos também, faz 18 anos, que nós temos esse parâmetro que, de alguma maneira, com todas as questões econômicas, é fundamental para falar de outro tipo de sustentabilidade. Tem um município coordenado, equilibrado, sem nenhum déficit, e gerou uma realidade muito diferente. A Canhada é a capital do departamento e é também uma referência no que é a localidade ao redor, uma referente, e tem indústrias, tem um grande parque industrial de desenvolvimento no município, que está muito atento à questão de sustentabilidade e impacto ambiental, ao nível de saúde também, com referência regional. Nós temos ao redor de 160 especialidades médicas
na área pública e privada, e toda a região, a nível educativo, também é um referente regional, e temos um convênio com várias universidades para ter uma oferta presencial. Isso aumenta a qualidade e a consciência. Nós temos uma cidade muito verde, com 15.000 metros quadrados de espaços verdes em toda a cidade, e também espaço verde por habitante, que duplica o que a Organização Mundial de Saúde pede numa média para cidades verdes, para que sejam consideradas cidades verdes e sustentáveis. E queremos recuperar, do ponto de vista ambiental, como parte do que é o uso do solo urbano. Nós temos sempre que considerar que não é só a questão ambiental, é a questão ambiental em função da necessidade de recuperar terreno para o uso do solo urbano em geral, integralmente, e também para a construção de habitações, como em todo o mundo. Há um déficit de habitações para considerar que no desenvolvimento, como é uma zona de desastre, e a partir de uma obra se pode recuperar o solo de forma integral. Temos uma matéria de mobilidade e a questão de considerar um transporte público municipal de uso gratuito para todos de vários anos. E copiamos o modelo na cidade de Lúcio, que recorre e é gratuito. Estamos promovendo o uso da mobilidade sustentável e estamos há 10 anos um plano estratégico que se fez com consideração da consideração ambiental e de obras, as necessidades como uma matriz e com mobilidade, com participação de todas as cidades no entorno e um sistema online para promover a participação permanente, que é de engenheiros na província de Córdoba, que fizeram uma questão experimental conosco, que nos permite ter uma relação com os vizinhos, desenvolvimentos, isso fazendo referência que agora estamos pensando em fazer em outros aspectos, como, por exemplo, aquele que tem a ver com segurança, o botão de pânico em sistêmicas de proteção, frente ao que é a diferença de gênero. Então, seguimos encontrando novas ações envolvidas com desenvolvimento, conectado com os nossos vizinhos. Estamos aprofundando o desenvolvimento e entendemos que as cidades sustentáveis é importantíssima porque, primeiro, porque ela serve para sistematizar as informações, aprofundar a relação que temos tanto com o setor privado, com outros prestadores de serviço, e muitas vezes são nacionais ou provinciais, ou alguns privados, outros públicos. Então, isso é muito importante. Por outro lado, especialmente para as cidades menores, segue para ordenar e saber que se está desenvolvendo. E vamos com um plano estratégico urbano territorial que cumpriu esse ano e fazendo a atualização. Então, muito obrigada e dou parabéns a tudo isso. É muito importante com as cidades muito menores que não contam com isso. E agora eu passo a palavra para minhas colegas. Então, falamos agora o desenvolvimento da guia, mais uma. Eu queria contar um pouco desse desenvolvimento, dessa orientação na nossa cidade, a análise da proposta é o desenvolvimento sustentável junto com... Nós temos o que é a confecção de uma orientação, de uma diretriz
e é o mais importante, que é o ponto início, que foi o levantamento e a busca das informações, que foi uma pesquisa técnica, específica, e até esse momento temos que conhecer mais o município e ver de que maneira estamos trabalhando com a municipalidade e disponíamos das informações da secretaria e temos conhecimento que são algumas funções públicas e privadas, então, que nos passasse as informações. E desse momento, nós conseguimos conectar as redes, não só ter informações, mas também fortalecer os vínculos com todas as instituições. E, a partir disso, nós temos as informações e o trabalho de colaboração, através da retrospectiva reflexiva sobre os resultados obtidos na confecção dessas diretrizes, e foi um trabalho fundamental com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, que foi fundamental, que está dentro do município, para ter um olhar introspectivo e reflexivo sobre a situação da cidade, entendendo a questão perante os resultados, e tivemos um olhar introspectivo e reflexivo sobre a situação da cidade, e aí começamos um levantamento dos dados e construímos as diretrizes, e aí tivemos as linhas de ação para ver como poderíamos partir para desenvolver as diretrizes e para poder avaliar o que eram as necessidades do município, para ter um olhar crítico, para ver que a guia era importante. E, por favor, próximo slide, aqui vemos as linhas de ação. Por exemplo, nós temos a questão, a partir dessa guia, podemos ver as dimensões ambientais e a mudança climática, com respeito ao que são os espaços verdes, e também a dimensão de ordenar. Isso, nós temos muita superfície e uma necessidade na questão de ordenar o uso do solo, e a dimensão de desenvolvimento, que tem a ver com a questão humânica de trabalho, capacitação permanente de todo o pessoal, e a questão da dimensão de hoje, que tem a ver com a questão transparente e com a municipalidade, que é uma ferramenta que nos está levando, e estamos trabalhando muito bem com essa dimensão. E aqui nós temos também que permite a nós, como município, ter um olhar introspectivo, mas também ver quais são as realidades para convertê-las em pontos fortes. Então, muito obrigada a convidar-nos à participação e muito obrigada. Vamos continuar atentas e com uma participação ativa. Muito obrigada, Stella e Gabriela. É inspirador ver o trabalho de Canhada de Gomes com esse trabalho tão sustentável e com esse trabalho com um olhar para o futuro. E agora vamos passar para o Brasil. Vamos ver agora as palavras de Clara Maia. Ela é a coordenadora de indicadores, como ela está suportando os governos locais para a Agenda de 2030. Muito obrigada. Agora com a palavra, Clara. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite para participar do evento. Vou pedir para colocar minha apresentação, por favor. Obrigada. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. O índice, né, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, de desenvolvimento sustentável das cidades, ele é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis no âmbito do programa Cidades Sustentáveis, e nós fizemos uma parceria com o Sustainable Development Solutions Network, que suportou a metodologia do índice, né, que eu vou passar mais para frente para vocês. Nós tivemos o apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, que fez toda a coleta dos dados para o índice, e o financiamento do projeto City Nova, que é realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e tem o apoio do Fundo Global para o Meio Ambiente
e está sendo implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e executado em parceria com a Agência Recife para Inovação e Estratégia e Porto Digital, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE, o Programa Cidades Sustentáveis e a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Pode passar, por favor. Bom, os objetivos, né, do índice. A ideia é orientar as cidades, né, em direção ao desenvolvimento sustentável e fazer com que elas cumpram a Agenda 2030 e fazendo toda essa relação com o Programa Cidades Sustentáveis. Um outro objetivo é definir os indicadores que possam ser comparados entre essas cidades para gerar um movimento de transformação nas cidades rumo à Agenda 2030. Definir referências para atingir os objetivos, então, mais para frente, quando eu for apresentar a metodologia, eu vou mostrar para vocês que a gente tem todas as referências para os indicadores que compõem o índice, a visão integrada das cidades no tema do desenvolvimento sustentável e gerar cidades referências e boas práticas de políticas públicas. Bom, como que foi o critério, né, para a seleção dessas 770 cidades que fazem parte do índice? Bom, a gente partiu das cidades que eram signatárias do programa na gestão de 17 a 2020, né, e selecionamos todas as capitais, exceto Brasília, as cidades que têm mais de 200 mil eleitores no Brasil, as cidades que estão nas 27 maiores regiões metropolitanas do Brasil, cidades que têm a lei do programa de metas, e também a gente fez uma divisão que contemplasse todos os biomas brasileiros. Para a seleção dos indicadores, a gente se baseou primeiro nos indicadores do Programa Cidades Sustentáveis, né, que a gente tem 260 indicadores que a gente propõe para a gestão pública, então essa foi a base para a escolha dos indicadores do índice, só que a gente tinha alguns desafios, porque os dados teriam que estar disponíveis, né, para cidades que foram selecionadas para o índice, tinham que ter validade estatística e confiabilidade. Usamos os dados mais recentes e atualizados e indicadores que tivessem poucos dados ausentes para cidades, para 770 cidades que a gente estava monitorando. As fontes de dados, em sua maioria, né, 98%, foram de estatísticas oficiais, o que a gente chama das bases nacionais, mas essas bases nacionais, elas são alimentadas, né, pelas bases locais, né, as prefeituras alimentam esses sistemas, então, por exemplo, o DataSUS, o INEP, o IBGE já é um sistema do próprio governo federal, o sistema de saneamento, né, e outras fontes similares. E 2% desses indicadores, eles são de fontes de parceiros, né, então nós utilizamos dados do MAP Biomas e do SEG, que é um sistema de emissões que são do Observatório do Clima. E a coleta de dados foi realizada pelo SEBRAP, como eu havia mencionado. Então, aqui, partindo já para a página do índice, eu vou mostrar rapidamente para vocês as visualizações, né? Então, o que a gente tem disponível, na página. Então, eu vou começar pelo menu. Primeiro, a gente tem a apresentação. Nessa apresentação tem todo o contexto de como o índice foi pensado e criado, né? Depois, a gente entra na parte da classificação das cidades. Então, foi adotado o método de fazer as médias, né, dos ODS. Então, cada ODS tem um conjunto de indicadores. A média desses indicadores é o valor do índice de desenvolvimento sustentável. Todos esses indicadores, eles passam pelo processo de normalização dos dados, e aí a gente consegue ter um ranking das cidades, né, com as pontuações e essa classificação geral. Essa primeira página, ela apresenta a classificação geral. Esses pontos coloridos que a gente pode ver são os ODS. Se você clicar em cima do ODS, você consegue ver a nota que o ODS obteve, e se você clica na cidade, você tem acesso às informações de toda a pontuação da cidade e como os ODS estão, né? Partindo para o mapa, a gente tem uma visualização, que é a visualização de todo o índice. Volta no slide, por favor.
Temos a visualização de todo o índice distribuído das 770 cidades pelo Brasil, né? Então, aqui temos os valores de referência, podemos ver que nenhuma cidade dessas 770 está no muito alto, né? A gente tem 4 cidades no alto, que aqui nessa imagem a gente vê bem ao fundo as posições verdes, né? E aí, dando um zoom, você consegue ver a cidade. E aí, clicando na cidade, você pode entrar na página da cidade. E você também pode fazer a navegação por ODS. Então, a gente tem aqui na lateral esquerda um menu que navega por ODS e a gente consegue ter essa visualização no mapa por ODS também. Pode passar, por favor. Seguindo no menu, nós temos as cidades. Então, aqui a gente tem o perfil de todas as cidades que fazem parte do índice. Você também pode fazer uma busca ou você pode entrar diretamente em cada uma dessas cidades que aparecem na tela. Entrando na cidade, a gente tem o resumo, né? Como a cidade está nessa classificação geral em relação à pontuação. Então, por exemplo, a cidade que a gente está dando de exemplo, Morungaba, ela tem 73,4 no índice de um valor para 100, né? A classificação dela é primeiro lugar de 770. Aqui a gente tem um panorama de como os ODS estão nessa cidade para cada um dos ODS. E também, na segunda opção, nós temos os indicadores, né? Então, aí a gente tem a visualização de como cada um desses indicadores estão para a cidade. Eu posso selecionar um indicador, ou eu posso selecionar um indicador desses ODS, e aí eu vou ter a visualização, pode passar, por favor? Eu vou ter a visualização aqui na esquerda de como esse indicador está e como ele está ao longo dos anos, né? E é possível também baixar o relatório da cidade. A gente tem um botão ao lado da visualização do mapa que você pode baixar o relatório. Esse relatório contempla todo o painel dos ODS e os indicadores que constam para essa cidade e os valores, os últimos anos selecionados das fontes e como o indicador está, né, na classificação do índice. Partindo para a próxima sessão, nós temos a metodologia. Na metodologia, nós temos toda a explicação de como foi concebido, quais são os cálculos que foram feitos, toda essa parte da metodologia é desenvolvida pela SDSN, foram estabelecidos limiares, né, de referências para esses indicadores. Então, aqui na metodologia, a gente tem uma explicação de quais são esses limiares, né, como os indicadores se enquadram desde a faixa verde até a faixa vermelha, né? Então, a gente tem esses parâmetros para cada um dos indicadores, para ver como foi feita a normalização desses dados. Depois, na página principal, voltando à página principal, nós temos também a possibilidade de baixar todas as bases de dados, né? Então, você selecionando baixar as bases de dados selecionando baixar as bases de dados do índice, você encontra uma tabela, e essa tabela ela tem todas as informações, tanto do panorama geral do índice, da classificação das cidades, como a gente tem o livro dos códigos também, que daí tem todas as explicações de como as cidades, as explicações das descrições dos indicadores, como eles são calculados, quais são os limiares para cada um desses indicadores, né? A gente tem uma aba que tem toda a série histórica cadastrada no sistema, e tem os valores do índice por ODS, os valores gerais das cidades, e essas classificações das cores também. E na primeira página também é possível baixar os relatórios da cidade. Do mesmo jeito que a gente faz o acesso aos relatórios pela página da cidade, a gente pode também ter a seleção e baixar os relatórios das cidades pela página principal do indicador. E aí essas informações podem ser baixadas na planilha, e aí podem ser também usadas para outros relatórios, né? Isso que é o interessante do índice. Aqui vou deixar os meus contatos para qualquer dúvida, esclarecimento. Também tem os dois endereços, né, possíveis para acessar o índice. E muito obrigada.
Thank you, Clara. It's impressive to see the Muito obrigada, Clara. Foi impressionante o trabalho que você está fazendo no Brasil, incluindo 170 governos locais nesse monitoramento. E agora nós vamos continuar e vamos ouvir da cidade de Niterói, Luíse Ferraro. Ela é a diretora de projetos da cidade de Niterói. Com a palavra, Luíse Ferraro. E a oportunidade para compartilhar um pouco da experiência de Niterói dentro do tema. Niterói, que é uma cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, fica próxima à capital. É uma cidade com status de metrópole, mais de 500 mil habitantes. Para contextualizar, trazer um panorama de como a cidade vem se organizando desde a última gestão, né, que se iniciou no ano de 2013, nós precisamos voltar, né, quando o planejamento estratégico Niterói que queremos foi elaborado. Um planejamento estratégico que conta com 7 áreas de resultado alinhadas ao ODS, metas de curto, médio e longo prazo, para desde 2013, quando ele iniciou a sua elaboração, até 2015. Ele foi participativo e, ao longo de todo esse tempo, os resultados das entregas de todos os projetos eles são reportados à sociedade por meio de indicadores. No próximo slide, também, eu trouxe um pouco de uma iniciativa mais recente, foi a elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, que também foi elaborado de forma participativa, como a gente pode ver nessa imagem que eu trouxe. Esse é um painel que reporta para a sociedade todas as áreas onde os munícipes opinaram ser importante para eles que haja investimentos. O Plano Plurianual, ele rege todo o orçamento da cidade para esse intervalo de tempo. Ele foi participativo, como falei, e uma inovação, um caráter inovador dele é que ele foi alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável também, além do planejamento estratégico que eu mencionei anteriormente. Então, no caderno, as ações das metas, a população vai poder acompanhar cada ODS que se liga às ações propostas. O próximo slide, para ainda fortalecer essa contextualização da cidade em torno do uso de então, eu trago um pouco da parceria de Niterói com o programa Cidades Sustentáveis, que aí já se trata de uma parceria externa que é bastante estimulante para a cidade, no sentido de incentivar a melhoria contínua do uso de indicadores na gestão. Niterói é uma das cidades signatárias e foi um dos 770 municípios monitorados pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, como a Clarice apresentou anteriormente, ocupando a posição 65. E essa é uma iniciativa muito importante, cabe destacar, porque a cidade ela já possui muitos projetos focados em sustentabilidade, com esse caráter de sustentabilidade. Porém, nem sempre os seus indicadores de resultado, de avanço, eles estão alinhados com os planos já existentes, com os objetivos globais da ONU e com outras plataformas que também fazem esse acompanhamento e esse reporte à população. Então, essa é uma grande parceria que nós temos no sentido de reportar essas informações, dando transparência e aprimorar cada vez mais a utilização dos indicadores, né? Então, nós conseguimos ver na imagem da parte superior do slide a classificação da cidade, né, e os objetivos. Luis, sorry to interrupt you. The sound is really low. Can you maybe talk closer to the... O som está muito ruim, Luíse, desculpe, não se escuta bem.
Se pode falar mais próxima, muito obrigada. Ok, obrigada. Bom, nós conseguimos ver o painel de indicadores, espero que tenha melhorado para todos. Nós conseguimos ver o painel de indicadores da plataforma do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, com a classificação dos desafios que a cidade alcançou, né? E aí, no próximo slide, eu trago um pouco da aplicação focada em um dos projetos que nós coordenamos por aqui, que se alinha, né, inclusive, a um dos objetivos bem posicionados na plataforma anterior, que é o programa Enseada Limpa. Esse programa consiste em um programa de gestão de uma bacia hidrográfica específica do município, e ele é focado no aumento da qualidade das praias dessa enseada. São 5 praias dentre as 14 praias do município. E como ela é uma praia urbana, uma praia que está dentro do contexto da Baía de Guanabara, uma das principais interferências na qualidade desse ambiente é a questão do esgotamento sanitário. Então, esse dado é um dado que se liga à aplicação, né, ao desenvolvimento das ações desse programa, no sentido de que, quando nós conseguimos monitorar o acesso à oferta de rede de tratamento de esgoto, nós conseguimos perceber o impacto do programa também. E nós também utilizamos um indicador que é muito forte, que é o índice de vulnerabilidade, é o percentual de vulnerabilidade. Como que nós fazemos? Esse indicador de resultado, ele é um dado produzido pelo Estado, pelo órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, o INEA, e o que nós fazemos em Niterói é pegar esse percentual, esse boletim, essa qualificação e transformar em percentual, na verdade, né? Ele sai como boletim e nós transformamos em percentual. Então, eu trouxe um histórico, né? O programa ele começou em 2013, e eu trouxe um dado de 2014 que expressa a realidade de como as ações do programa podem ter afetado a qualidade desse ambiente, a qualidade das praias. Então, nós conseguimos perceber uma variação, né, um aumento expressivo no ano de 2017, e a importância desse indicador é que nós conseguimos planejar as nossas ações, no sentido de que, quando ele reduz, nós conseguimos tomar uma série de providências para entender o que está acontecendo nesse ambiente. No próximo slide também, eu trouxe uma forma de reporte que nós tivemos no ano passado, né, foi lançado o relatório local voluntário da cidade de Niterói, conduzido pela Secretaria de Planejamento, onde nós pudemos reportar alguns dos dados e dos indicadores utilizados para a mensuração dos projetos da cidade. E nesse relatório local voluntário, nós contamos com o índice de vulnerabilidade das praias, dando também essa transparência, esse reporte à população. Importante a ligação com o índice de desenvolvimento sustentável das cidades, porque também é uma ferramenta para que a cidade se baseie para a produção do seu relatório local voluntário, né? E, avançando um pouquinho, o que eu destacaria de toda essa experiência com a utilização dos indicadores, como oportunidade, né? Fomentar uma competitividade saudável entre as cidades, mas da cidade com ela mesma, né? No sentido de melhorar cada vez mais os seus projetos e a mensuração dos seus resultados através dos indicadores, né? E que as cidades tenham também um diagnóstico das suas necessidades, né? Para que aproveitem todas as janelas de oportunidade que todas essas parcerias podem gerar, no sentido de propor novos projetos ou melhorar, né, os projetos já existentes, e toda essa mensuração através dos indicadores, né? E assim eu encerro a minha apresentação. Agradeço mais uma vez o tempo de cada um e a oportunidade. Thank you, Luis. The experience of Niterói. Muito obrigada, Luíse. Então, vocês podem ver como as cidades podem ter um impacto. E agora, nós vamos para as nossas próximas sessões, que são perguntas e respostas
Nós queremos ter algumas discussões e agora todas estarão. Eu convido todas as palestrantes para estarem presentes aqui na tela e temos diferentes perguntas. Vamos começar com Clarice. Clarice, que é uma questão técnica, mas gostaríamos de falar aqui como vocês estão trabalhando com índice. Pergunta assim. Então, como os indicadores, como você usaria usos, desconsiderando as linhas de ações que a cidade desenhou com base nesses? Obrigada pela pergunta. As bases, elas foram consideradas com base na nossa base de dados. Então, a gente pegou as 770 cidades, né, o conjunto da base de dados, e a partir desse conjunto, por critérios estatísticos, a gente estabeleceu as referências e os parâmetros, né, dentro do que a cidade se encontrava, tanto para o verde, né, para o limiar verde, como para o limiar vermelho. E aí depois foi feita uma divisão entre o limiar amarelo e laranja, né? Você pode encontrar todas essas definições na metodologia do índice, porque daí lá a gente tem detalhado como foi feito tanto a normalização desses indicadores, que foi feito por métodos estatísticos, para serem inseridas dentro desses limiares, né, que a gente vai do verde até o vermelho. Então, eles foram feitos com base nos critérios estatísticos. Todo esse trabalho de definição dos limiares foi feito do Programa Cidades Sustentáveis em conjunto com a SDSN, e toda essa parte da metodologia, de como funciona, das médias, dos índices e toda a parte de normalização foi feita pela SDSN. E é importante porque, assim, eles fazem esse índice já para países, né? Então, eles têm um trabalho com países, ele tem um trabalho com países da Europa, e eles têm esse trabalho já consolidado há um tempo. Então, o que a gente fez foi a parceria para implementar essa metodologia que eles já desenvolvem com outros países e outras cidades também no mundo, para o índice do Brasil. Thank you. I have a question now for Florencia and Lucia. Pergunta para Florência e Lucia. É sobre, você falou um pouco sobre, quando você estava apresentando, mas queria saber um pouco sobre que barreiras e desafios o Ministério encontrou no processo de concepção e lançamento do guia e como eles foram superados. Bien, gracias, Mariana. Principalmente... Muito obrigado. Principalmente, o desafio que encontramos foi na hora de tratar que a guia era uma guia fácil e única para realmente ter. E para ter consultas, coisas mais urgentes, e o principal desafio foi tratar de ter todas as invenções, mencionar o câmbio, a mudança climática, desenvolvimento humano, os governos, com a menor quantidade de indicadores, que são indicadores que refletem todos os desenvolvimento sustentável, e tratar de ver a quantidade de indicadores, e esse foi o principal desafio que tivemos na articulação com os diferentes ministérios, e podemos resolvê-los e para ter uma ideia mais completa possível. Obrigada, Lucia, muito obrigada. Agora uma pergunta para... Uma pergunta para Gabriela sobre as principais linhas de ação que a cidade projetou com base nesse guia, que você identificou com o guia. Você pode dar mais detalhes sobre as prioridades que as cidades identificaram e falar um pouco sobre os projetos específicos que você operacionalizou
para essas estratégias, quando trabalharam com a guia, que linhas de ação, que prioridades foram identificadas? Vocês podem dar mais detalhes para nós, por favor? Sim. A pergunta no regulamento completo do tema elaborado, sabemos que temos um nível, um meio de 14 árvores por quadra, mas estamos tratando de ter um regulamento que faremos com estudantes da escola secundária sobre a quantidade exata, localização e tipo de árvores que são autóctones, isso enquanto árvores, mas o que tem a ver com a recuperação do desenvolvimento. O desenvolvimento de Caiada de Gomes atravessa um bairro que ocupa 30% da população de leste a oeste, e há alguns anos fizemos uma grande obra, ingresso das cidades, e a partir disso puderam recuperar tudo que tem a ver com o desenvolvimento, que estamos trabalhando intensamente com uma recuperação a nível de infraestrutura, uso do solo urbano em geral e, particularmente, fortalecendo a questão desse espaço verde que abarca 4 quilômetros, se contarmos as margens, em tudo que é espaço urbano. Nesse tema da parte industrial, seguimos trabalhando no que é um polo de desenvolvimento tecnológico para o fortalecimento do que é a indústria 4.0, com um espaço específico para cuidados das perspectivas de gênero. Estamos capacitando as pessoas no que é a expectativa de gênero em licenciatura, no que se leva adiante para um projeto que tem a ver com a capacitação de manutenção de máquinas exclusivamente para as mulheres, com muito êxito, a incorporação desse valor agregado. O que mais? E também a gestão de resíduos sólidos urbanos, que levamos adelante com uma coleta diferenciada. Estamos com a separação e o destino, com recuperação também de plásticos, estamos incrementando pontos verdes, encontro e troca de papel e cartolina para compostos, para que são resíduos patogênicos. Então, se trabalha muito na gestão integral de resíduos sólidos urbanos e temos um convênio firmado para o depósito de resíduos para mais 2 cidades, para ter a possibilidade de um perfil regional, para ter um aspecto organizar com todos os municípios próximos, para ter uma gestão de forma conjunta. O que mais? Também temos a questão de energia sustentável, e também estamos entrando na questão de sustentável. Nesse momento, nós temos o prédio dos Correios, temos parte da municipalidade nesse prédio, e temos painéis solares para gerar energia nesse aspecto. E também estão trabalhando com a fábrica para as partes industriais para reconverter isso no que é a energia renovável e injetar isso que não só na própria utilização, mas injetar isso na rede nacional. E também com o gabinete estamos trabalhando com a captação, tudo que é o município, que muitas vezes falta a questão de atualização para definir normativas, na questão para facilitar, manter determinados vínculos que favorecem a atualização permanente, que está a cargo das distintas secretarias em questões gerais. E é o que eu chamo de planta de tratamento de líquidos e de água potável. Estamos trabalhando para melhorar e baixar o nível de arsênico. Passou de 0,50 para 0,30, queremos chegar a 0,10, que é o Conselho da Organização Mundial de Saúde. Então, temos plantas de tratamento para
para que consigamos chegar a esses parâmetros corretos de meio ambiente para o destino final. Então, queremos desenvolver a planta de tratamento para que funcione em forma ideal e para ter uma implantação. Em Gaiana, nós temos 100% dessa rede, 100% de água. Muito obrigada. Foi muito trabalho que vocês estão fazendo, muito impressionante. Então, espero que a discussão tenha sido muito útil. Nós seguiremos com vocês. Se tivermos mais perguntas que não tivemos tempo de podermos continuar, eu acho que as duas estruturas e metodologias em cada país, um está falando centralizado do que o outro. A Argentina é estado de base para cima, o outro é mais ao nível local, mas os objetivos são semelhantes, com bases com uma informação multissetorial. Vocês selecionaram projetos selecionados. Então, é claro que as metodologias têm vantagens e desvantagens, diferentes estruturas, eventos e recursos, aplicações, disponibilidade de dados, mas as abordagens são muito interessantes, um aspecto de maneiras diferentes, de países diferentes, que teremos que lidar com essa tomada de decisões. Então, continuaremos em fevereiro de 2022 para uma cidade mais igual. Por favor, se inscrevam nas nossas programações. Teremos um novo webinar em fevereiro de 2022. Muito obrigada pela presença de todos e tenham um dia excelente.